Cristo vivo. E isso é que faz toda a diferença. Um Cristo vivo faz toda a diferença na nossa vida. E nós vamos estar hoje falando um pouco sobre isso nessa ceia do Senhor. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é: na doutrina dos apóstolos, Cristo vive. A Bíblia fala que a igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Irmãos, uma coisa que a gente tem que ter é esse relacionamento com Cristo vivo. Porque se eu crer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é diferente. Eu não estou sozinho, eu não fui abandonado, eu não fui largado. Eu tenho um Cristo que cuida da minha vida, Ele é o bom pastor da minha alma. E a Bíblia diz, esse texto aqui, Paulo vai escrever um capítulo longo, eu não vou ler tudo, claro, mas eu queria destacar aqui a base do Evangelho. 1 Coríntios, mesmo sentado, 15, de 1 a 11, olha o que Paulo vai dizer. Irmãos, venho lembrar-vos do Evangelho que anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais, porque por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. O que é Evangelho? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500, quantos? 500 irmãos, de uma só vez, ou seja, no dia da ascensão, e dos quais a maioria, naquela época que foi escrita a carta, nos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, ou seja, faleceram na época. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e finalmente depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que eu não sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Irmãos, uma coisa que nós precisamos estar sempre lembrando, que nós cremos num Cristo vivo. Nós temos um Deus vivo e verdadeiro, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, o Deus que enviou seu Filho para morrer numa cruz por nós. Ele morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado, para dar certeza de que ele morreu, e ele ressuscitou o terceiro dia. Isso não é frase de empolgação, isso não é frase de efeito, isso é fundamento, isso não é detalhe da fé, isso é algo inegociável da fé. Você pode ver que quando Jesus aparece para os discípulos, Tomé não estava presente, e eles estavam todos felizes, e Tomé falou o quê? Se eu não ver, não tocar, não vou acreditar. A Bíblia diz que passaram uma semana, 8 dias, e Jesus apareceu novamente. Imagine só como que estavam os outros apóstolos e Tomé. Tomé de cara feia, Tomé emburrado, Tomé incrédulo, e os discípulos voando. Os discípulos maravilhados. Jesus chega e Tomé está presente. E quando Tomé vê Jesus, ele faz uma das declarações mais lindas da Bíblia: Rei meu e Deus meu. Aí Jesus fala assim: agora você crê? Mas ele fala assim: toca aqui, Tomé. Não seja incrédulo, mas seja um crente. Irmão, ser crente é isso. Ser crente é crer que Jesus está vivo. Se alguém perguntar para você, agora está na moda falar que é evangélico, mas na minha época de conversão,
O nome era crente. A pessoa era crente. Crente em quê? Eu creio que Jesus está vivo. Eu creio que Jesus é o meu Salvador. Eu creio que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados e me perdoou. Eu creio. Amém, igreja? Então Paulo está dizendo isso aqui, que é algo extraordinário para a nossa vida. Nós vamos ler um texto aqui que também está... Obrigado, meu menino. Atos capítulo 2, do 22 ao 24. Irmãos, a pregação dos apóstolos. Imagine que você pudesse hoje ter um apóstolo pregando aqui. Pedro pudesse vir aqui, tivesse uma máquina do tempo. Eu tenho certeza que ele ia falar da ressurreição de Jesus. Porque no dia de Pentecostes, se você pegar, por exemplo, os sermões que tem em Atos dos Apóstolos, sermões que tem na Bíblia, eles falam da ressurreição de Jesus. Porque eu queria, meu irmão, que te dizer que já nós vamos ver que o crente, quando ele esquece que Jesus está vivo, ele fica triste. Você sabia disso? O crente, quando ele esquece que Jesus está vivo, ele fica triste. E olhe só o que o apóstolo Pedro pregou no dia de Pentecostes. Parte da pregação dele. Varões, ou seja, homens israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o quê? O mataste. Imagina o apóstolo Pedro pregando. Vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus o quê? Rompendo grilhões lá, porquanto não era possível ele ser retido por ela. Irmãos, a morte não pôde segurar Jesus, porque Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Todo-Poderoso, ele venceu o diabo, os demônios, o inferno, a morte, o mundo, ele venceu tudo. Você pode dar um glória a Deus, um aplauso ao Senhor? Esse é o Cristo da igreja. Esse é o Cristo que nós cremos. Esse é o Cristo que você saiu de casa nesse frio e veio adorar nessa noite. Um Cristo vivo. Amém, igreja? Então nós precisamos, e nesse mesmo texto, nesse mesmo sermão, no capítulo 2, versículo 33 e 34, ele repete, ele fala sobre a ressurreição novamente. Olha como é que está escrito. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus. Não é esse texto não. Atos 2, 33 e 34. É esse mesmo? Atos capítulo 2. Irmãos, é ao vivo e a cores, né? Espera aí que eu vou achar aqui. Se bem que eu estou com a Bíblia nova, irmãos. A outra estava acabada demais, soltando as folhas todas. Atos 2, 33 e 34. Deixa eu ver se é esse mesmo. Nós lemos 22 ao 24. 32, eu errei o 32. 31 e 32. Veja bem, olha o que está escrito aqui no 31 e 32 de Atos 2. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos o quê? Testemunhas. Irmãos, nós cristãos, quando alguém olhar para a minha vida e para a sua vida, ele tem que saber que Jesus está vivo. Você está me entendendo? Um Deus que muda a vida, um Deus que transforma a vida. Era isso, quando as pessoas
escutavam os apóstolos pregando, esses homens não têm cultura, não têm estudos, mas eles estiveram com Cristo. Eles estiveram com Jesus. Irmãos, isso aqui é algo extraordinário. Eu queria que hoje você pudesse botar na sua fé como vai essa questão de fé sobre a ressurreição de Jesus. Você tem pensado no Cristo vivo? Você tem adorado esse Jesus que é vivo, que é o Todo-Poderoso? Ele não mudou. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Então, não é alucinação, não é engano, mas Jesus ressuscitou. Fala comigo assim: Jesus ressuscitou. Mas agora nós vamos para o problema aqui da questão. Ponto 2. Cuidado para uma falsa doutrina não roubar a sua fé. Irmãos, uma das coisas que o inimigo ele tem muitas artimanhas para nos derrubar. Muitas artimanhas. E uma das artimanhas é falsa doutrina. E eu quero dizer para os irmãos que essa falsa doutrina estava entrando na igreja de Corinto. A igreja de Corinto era um povo de cultura grega. E eles, você viu aquele texto que eu li no começo, quando Paulo falou da ressurreição, uns zombavam, outros falaram, vou te escutar outro dia, e outros acreditaram. Nós temos esses 3 auditórios até hoje, irmãos. Até hoje tem gente que não crê que Jesus está vivo. Tem gente que crê que... Uma vez eu vi um homem que falou que não acreditava que o homem pisou na lua. Irmão, tem imagem, tem filmagem, tem tudo, o homem pisou na lua. Agora, nós temos a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, 2000 anos de história, 2000 anos de cristianismo, orando em nome de Jesus, pessoas sendo curadas, sendo salvas, milagres acontecendo a todo lugar, no nome poderoso de Jesus. Agora, veja bem, o que a falsa doutrina faz? 1 Coríntios 15, do versículo 12 ao 19, vamos para lá. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 12 ao 19, preste atenção para que esse fermento não entre na minha fé e na sua fé. 1 Coríntios 15, do 12 ao 19. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Tinham pessoas lá que falavam, não, Jesus não ressuscitou. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã o quê? A nossa pregação. E é vã o quê? A nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda os que dormiram em Cristo pereceram. Nós vamos ler o 19 já. Irmão, você já parou para pensar nisso aqui? Uma das esperanças do crente é o quê? É a vida eterna. Que nós vamos viver para a vida eterna. Fala comigo assim, vida eterna. Irmão, vida eterna não é mais um pedacinho de vida, irmãos. Vida eterna não é fazer uma coisa para você viver mais um pouquinho. É vida eterna. É algo extraordinário, irmãos. Eu quero que você entenda que a Bíblia vai dizer nesse mesmo capítulo aqui que o último inimigo a ser vencido é a morte. A morte é adversária. Quando o crente perde um ente querido, ele fica triste e tem o direito de ficar triste. Porque a morte é inimiga, a morte não é bem-vinda, ela é um adversário. Mas eu quero dizer para os irmãos que ela está com seus dias contados, porque Jesus já venceu a morte, e em breve os mortos vão ressuscitar também. Amém, igreja? Então nós cremos na vida eterna. Eu creio que eu vou andar com meu pai, com minha mãe no céu em ruas de ouro. Lá não vai ser pai e mãe, lá vão ser meus irmãos em Cristo, mas nós vamos andar no céu em ruas como de ouro. Você já parou para pensar
Quantos crentes, quantas pessoas amadas já foram recolhidos, mas eles estão guardados. Louvado seja Deus. E uma igreja que às vezes, quantas vezes uma das coisas que entristece muito uma pessoa é quando ele pensa no ente querido dele que partiu. Mas eu quero dizer para você que a morte não deu a palavra final. Jesus venceu a morte. Então aqui eles estavam dizendo isso, e Paulo está dizendo, se isso aí é verdade, então a nossa pregação não vale nada, então a nossa fé não adianta nada, e ele ainda vai piorar um negócio aqui ainda. Olha o versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos o quê? Nós os crentes, os mais infelizes, em algumas traduções, os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Se acaba tudo aqui, então o mundo é esperto, nós somos bobões, nós somos os bobões. Nós não estamos aproveitando do prazer do mundo, do pecado. Então nós somos infelizes. É isso que Paulo está querendo dizer. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas a minha pergunta é: você crê em Deus? Amém? Existe Satanás e demônios, irmãos? Existe céu e inferno, irmãos? Porque tem hora, irmãos, que a gente tem que se posicionar. O que a gente crê? E tem hora que o inimigo quer minar a nossa fé. Você quer ver uma coisa que Paulo vai dizer muito forte também? Capítulo 15 também, versículo 30 até o 33. Olha só o que Paulo vai dizer. E por que também nós nos expomos a perigo toda hora? Ele está dizendo aqui com o apóstolo, perseguição. Dia após dia morro, que morro quer dizer por meu ego, corro perigo. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, alguns acreditam aqui que isso aqui é mais figurativo, mas eu não duvido nada que possa ter sido também literal, mas aqui dá a entender que foram grandes debates, né? Por exemplo, Paulo pregou no Areópago, onde havia toda aquela cultura, mas não importa, pode ser feras aqui, pessoas difíceis, como pode ser animais também. Ele vai dizer, se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, e amanhã morreremos. Ele está dizendo um ditado popular que o profeta Isaías vai dizer: se Cristo não ressuscitou, vão comer e beber, vai para a balada, vai viver a vida. Se você não tem fé, tá, mas se você crê que tem um céu, que tem um inferno, então, meu irmão, abre o teu olho. O que a gente crê, irmãos? Onde é que está a nossa fé? Nós temos que se posicionar. Tem hora, irmãos, que a palavra doutrinária, ela vem para botar a gente no lugar, no eixo. Porque você faz o que faz, porque você não faz o que não faz, porque você é um crente, você é um servo de Deus. Amém, meus irmãos? E ele está dizendo o seguinte, versículo 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Irmãos, quer ser homem de Deus? Anda com homem de Deus. Minha mulher, minha irmã, quer ser mulher de Deus? Anda com mulher de Deus. Irmãos, nós precisamos ter isso na nossa vida, porque olha, o mundo está aí fora. Aqui eu fico pensando, irmãos, que Paulo aqui, ele estava tão preocupado que uma doutrina tão importante, Jesus está vivo ou não está vivo? Olha só que coisa. Tinha pessoas naquela época, irmãos, que 500 pessoas viram Jesus vivo. Os apóstolos orando, milagres, maravilhas, morto, ressuscitando, coisas tremendas acontecendo. E gente que não acreditava. 2000 anos de história de cristianismo. 2000 anos tentando acabar com a fé. E não acaba porque ela é real, ela é verdadeira. O que Gamaliel falou? Deixa eles. Se for do homem, acaba. Se for de Deus, vocês não podem lutar. Então, nós vivemos essa fé do cristianismo, que é a fé verdadeira, a fé no Cristo vivo.
A cultura grega naquela época, eu já falei, ela rejeitava. Irmãos, a pergunta hoje é: a gente acredita na ressurreição de Jesus? Acreditamos mesmo que Jesus está vivo? Irmãos, se a gente acredita que Jesus está vivo, essa semana agora vai ser diferente para a sua vida. Essa semana você vai poder conversar com o Todo-Poderoso. Essa semana você vai poder conversar com um Cristo que é o Todo-Poderoso. Então nós precisamos entender que Satanás, ele quer minar a nossa fé. Tomé foi incrédulo. Nós temos que ser crentes em Jesus. A fé é simples, irmão, não é saber muito. Saber o evangelho da salvação. O evangelho é o poder de Deus. Se você crê no Deus Pai, você crê no Deus Filho, Deus Espírito Santo, se você ora em nome de Jesus, pode ter certeza que grande milagre Deus vai fazer na sua vida. Nós temos que viver essa simplicidade da fé. E eu quero concluir nesse terceiro ponto. Mas a verdadeira doutrina, Cristo vive, aleluia. Você pode repetir comigo? Mas a verdadeira doutrina, Cristo vive, aleluia. Você dá mais um aplauso ao Senhor, amém? Isso aqui, irmãos, tem que ser algo que tem que mexer com a gente. Porque, irmãos, para pensar, se você recebesse agora uma notícia boa, que alguém fizesse um pix para você aí. Você ia ficar feliz se alguém fizesse um pix aí na sua conta? Mas eu quero dizer para você que o teu Cristo, o nosso Cristo, está vivo. Irmãos, isso é maior do que qualquer pix que possa entrar na nossa conta. Olha só o que está escrito em 1 Coríntios 15, do 20 ao 23. Olha só, agora Paulo aqui ele vai ser categórico. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. O dormir aqui é dormir no Senhor, referindo à morte. Visto que a morte veio por quem? Por um homem. Também por um homem veio o quê? A ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim todos serão vivificados em Cristo. Até o 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Você sabe o que é primícia na Bíblia? Primícia era aquela colheita que você colhia a primícia e levava para o sacerdote. E dizia aqui, ó, a plantação lá está linda. Você sabe o que quer dizer Cristo ressuscitou dentre os mortos? Ó, é uma amostra. E olha só, é um corpo que atravessava a parede. Era um corpo que comeu peixe e comeu. Um corpo que ele falou, toca aqui. Mas um corpo que Apocalipse diz que não vai ter dor, não vai ter lágrima, não vai ter farmácia nem hospital no céu. Um dia nós vamos ter isso. Agora o joelho dói, né, Tamara? Mas vai chegar um momento que não vai ter mais dor nenhuma, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor, amém? A fé na ressurreição de Cristo torna-se o maior incentivo para o serviço cristão. Irmãos, eu queria que você pudesse botar uma coisa no seu coração. Muitas vezes nós temos um chamado, nós temos um ministério. Você sabe qual é a grande cura para a gente? Quando a gente sabe para quem está fazendo. Quando a gente faz para pessoas, a gente vai se decepcionar, irmãos. Desculpa. A pessoa pode ser muito legal, muito boazinha, mas nós vamos decepcionar uns aos outros. Vou te dizer, não espere muito de mim. Não espere, eu não tenho. Mas se a sua fé está no Cristo vivo, você nunca vai se decepcionar. Se você faz para Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Paulo diz assim, eu trabalhei muito mais do que os outros. Porém não eu, mas a graça de Deus da minha vida. Então, meu irmão, o que você fez, você não fez. Foi a graça de Deus na tua vida para abençoar a vida de alguém.
Tem um amigo meu que ele falou que ele foi curado da ingratidão por causa disso. Que ele aprendeu que ele nunca fez nada para ninguém. Sempre foi Deus, sempre foi o Espírito Santo que usou ele para abençoar outras vidas. Ele falou assim: eu fui curado de ingratidão. Esse amigo meu, ele falou que um dia ele tinha uma família que ele pregou, a mulher orava muito para o seu filho, e esse pastor orava muito, campanha de oração, e o filho dessa mulher se converteu. Depois de muito tempo, essa família saiu da igreja, ele ficou um tempo sem ver. Ele encontrou essa mulher no supermercado, e ele virou para aquela irmã e falou assim: você está me conhecendo? Ela disse: não. Ele falou: não. Irmãos, o pastor que viu a mulher chorando pelo seu filho. O pastor que fez campanha de oração pelo filho da mulher, e o filho dela se converteu. Hoje ele está na igreja. A mulher saiu, foi para outra igreja e tal. Ela não conheceu o pastor. E ele não fez cirurgia plástica. Você está decepcionado com alguém? Você sabe qual é a sua cura? Coloca a tua fé naquele que pode te fortalecer. Coloca a tua fé naquele que nunca vai te decepcionar. Coloca a tua fé naquele que nunca vai te abandonar. Coloca a tua fé no Cristo vivo, ressurreto. Não espera muito das pessoas, as pessoas não podem. Às vezes as pessoas erram sem querer querendo, ou sem querer mesmo, porque o ser humano é ser humano. Mas você na igreja, o que te segura na igreja, o que é tua cola para estar na casa do Senhor, é o Cristo vivo. Os irmãos são uma bênção, é uma maravilha a gente estar em comunhão, mas nós podemos falhar um com os outros, deixar de dar um oi, um abraço, deixar de fazer um elogio. Podemos errar, mas Jesus não vai te decepcionar. Jesus não vai te decepcionar. Olha o que está escrito aqui, é como se fosse um hino de vitória. Um hino de vitória. Olha só. 1 Coríntios 15, do 51 ao 58. Eis que vos digo um mistério. Fala comigo assim: eis que vos digo um mistério. Fala assim: o pastor vai falar um mistério. Segura aí. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Eita glória! Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Você já parou para pensar, se Jesus voltar agora, os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados? Escuta aí. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. E aí Paulo zomba: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do pastor Zé Carlos, do irmão Alexandre, da irmã Sônia, do irmão tal. Não, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Dê um aplauso a Ele.
Aí ele finaliza. Ele finaliza diferente de Salomão em Eclesiastes. Porque Salomão, ele vai dizer: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Não adianta fazer nada, eu já fiz tudo, já tive tudo. Vaidade, vaidade. Antigo Testamento, revelação progressiva. Salomão, você é sábio, mas só até a página 1. Espera aí que está chegando o Messias, que tem rolo para desenrolar. O livro de Eclesiastes é um livro de crise existencial. Ele falou debaixo do céu, ou seja, aqui na terra dos viventes. Vaidade, vaidade, não vale a pena, é inútil, é em vão. Mas Paulo vai dizer: portanto, meus amados irmãos, não é para todos, é para os meus amados irmãos. Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Você dá mais um aplauso ao Senhor? Amém? Pregar o evangelho não é em vão. Vir ao culto não é em vão. Vir na escola bíblica não é em vão. Vir na reunião de oração não é em vão. Ir fazer uma visita do irmão não é em vão. Vir tomar a ceia do Senhor não é em vão. Orar a Deus não é em vão. Evangelizar não é em vão. Fazer missões não é em vão. Não, não é em vão. Há um galardão, há uma recompensa, mas só para quem está ligado no trono do Cristo vivo. Quem está no modelo Cristo morto, desanimado, sem esperança, sem expectativa, se sentindo o mais miserável de todos. Agora um cristão que crê no Cristo vivo, meu irmão, no dia de Pentecostes pensaram até que eles estavam bêbados. Estão bêbados, é muita alegria. Cristo vivo, fala comigo: Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo vivo. É isso que a gente tem que viver, o Cristo vivo. A fé na ressurreição de Cristo torna-se o maior incentivo para o serviço cristão. Pastor, por que eu vou fazer a obra de Deus? Porque Cristo está vivo. Pastor, por que eu vou fazer minha leitura devocional e eu vou orar? Irmãos, dizem que Spurgeon foi um grande pregador. Diz que aquele homem, quando pregava, parecia que Jesus estava em pé do lado dele. Vocês sabem o que é isso? George Whitefield dizia: eu quero pregar um Cristo sentido. George Whitefield falava assim: eu queria que você estivesse sentindo o que eu estou sentindo agora. Mas não é frase de efeito de pregador, é glória. É glória, irmãos. É a glória do céu. Jesus é melhor do que tudo. Jesus é melhor do que tudo. Eu estou dizendo que Jesus é melhor do que tudo. Meu irmão, se você tem Jesus, o Cristo vivo, você era para estar alegre. Ô Vitor, vamos cantar aquele louvor? Você deveria se alegrar? Vamos? Agora, vem cá, vem. Aquele louvor eu gosto que Vitor cante. O ministério vou vem ajudar. Você deveria se alegrar. Vamos cantar esse louvor. Eu não sei nem qual o título, para a gente cear. Isso, os irmãos que podem, vêm ajudar. Fique em pé, por favor. Faça 1 minuto de oração aí, conversando com Jesus vivo. Você pode fazer isso? Começa a conversar com Jesus vivo aí. Começa a conversar com Jesus vivo. Há um tempo atrás era comum colocar um adesivo: Jesus está vivo, hoje eu falei com Ele. Ceia do Senhor, irmãos.
aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, aquele que multiplicava pães, andava sobre as águas, acalmava a tempestade. Ele é o mesmo hoje com a igreja de Jesus. E ele ainda fala para Tomé: mais bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Crer. Vamos lá. Aleluia. Glória a Jesus. Santo é o Senhor, Deus. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas para continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Oh. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que não pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia
agradecer. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que não pode imaginar. Aleluia, Senhor. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas, volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te provar. Na minha presença tu vais prosperar. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Pode sentar. Eu queria que você curvasse sua cabeça, fica só o instrumental baixinho, convidar os diáconos à frente.